Bom dia, Igreja Batista de Imbitiba, aos nossos irmãos internautas que acompanham aí a nossa programação. Todo domingo, nesse encontro que nós chamamos dos pensamentos devocionais na palavra. Você é muito bem-vindo e eu já faço essa abertura de hoje, dando graças a Deus por minha excelente viagem. Os irmãos que são da nossa comunidade sabem que fui receber mais um netinho, desta vez o Big John, estamos chamando de Big John, o menino jogou muito bem, 4,2 kg, bateu o recorde na nossa família. Esse é o 8º netinho, né? Estamos muito felizes por conta disso. Tivemos a oportunidade de amamentá-lo, cuidar dele, trocar as fraldinhas, que tempo maravilhoso, né? Ali, numa comunidade diferente, né? Estávamos lá nos Estados Unidos. Essa parte da minha família, da minha filha, meu genro estão lá nos Estados Unidos já há 2 anos. Já praticamente nesses 2 anos eu não os via pessoalmente, não estava com os meninos, né? Fui da outra vez, antes da pandemia, para receber um outro netinho, que foi o Daniel naquela época, né? Por conta de um acidente, nasceu prematuro, estivemos com eles lá, mas também foi um tempo muito gostoso. Então foi bom esse retorno depois de 2 anos. O Daniel me conhece agora, porque eu conhecia mais ele só de vídeo, né? Olhar e ver que tinha uma pessoa estranha que conversava com ele. E quando cheguei foi uma festança. Daniel me recebeu muito bem e nos divertimos bastante. Foi um tempo maravilhoso. Então dou graças a Deus pelo meu retorno. A viagem foi ótima. Estamos novamente aqui junto com os irmãos para esses pensamentos devocionais na palavra, 17 de outubro de 2021. Vocês são todos muito bem-vindos. Muitos entram ao vivo, outros recebem a mensagem no tempo e no espaço, mas dou graças a Deus por isso, porque a mensagem chega até os confins da terra. Acho que essa é a marca de um tempo para nós sempre pensarmos, né? O Senhor Jesus Cristo disse que ele não voltaria, né? A palavra diz que ele não voltaria até que todos os povos recebessem a palavra, até os confins da terra. Por isso que hoje não tem mais barreiras, está difícil para segurar, né, o evangelho de chegar até os confins da terra. Todos ouvirão essa palavra. Eu peço a Deus que esteja conosco nesse período, nesse encontro, para que essa palavra gravada possa chegar a todos os corações da forma com a qual o Senhor decidiu que ela chegaria, né? Através de nós, das nossas orações, você que está conosco aí, eu que estou aqui com a palavra na minha mente, no meu coração, para compartilhar contigo. Hoje o nosso texto será Evangelho de Lucas, no capítulo 10, vamos ler dos versos 25 a 37. A própria Escritura, né, coloca ali um cabeçalho, uma introdução ao texto chamando a parábola do bom samaritano. Mas nós vamos olhar ali a Escritura, vou fazer a leitura, eu gosto de fazer a leitura antes de trazer os pensamentos, porque a própria palavra já vai falando por si mesmo, né? E graças a Deus por isso a gente trazer o pensamento devocional de forma expositiva para evitarmos, né, trazermos só nosso pensamento, só nosso sentimento e deixarmos a palavra de lado. Não, a palavra vem em primeiro lugar e a gente vai tentando fazer com que ela seja exposta e vá clareando com aquilo que o Senhor colocou na nossa mente, no nosso coração, o dom que temos, né? E a nossa voz, a nossa palavra. Então, muito bem-vindo. Sempre na abertura temos louvores. Hoje vai estar conosco a banda da Igreja Batista de Imbitiba. Fique com a banda aí um minutinho, voltamos, lemos essa parábola do bom samaritano e trazemos os nossos pensamentos devocionais para você e que o Senhor aceite esse nosso encontro como adoração, como culto de louvor ao seu próprio nome. Então, receba esses louvores e até já. Nada nos seus
abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Mais uma vez, é tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Então, os nossos pensamentos devocionais dessa manhã vão estar baseados nesse texto, Lucas capítulo 10, de 25 a 37. Eu faço aqui essa leitura e depois trago os pensamentos devocionais. Diz então assim essa porção da palavra de Deus. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-os sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tu de igual modo. Uma parábola, né, um ensinamento assim, os mais marcantes do Evangelho, a parábola que é intitulada em todas as Bíblias, né, editadas ali, como a parábola do bom samaritano, e chama nossa atenção para essa questão da fraternidade, da bondade, né? Quantas instituições de beneficência não trazem com orgulho, né, o seu nome, samaritano? Grandes hospitais, grandes grupos de beneficência, os bons samaritanos de toda forma, porque são inspirados por essa passagem aqui. A discussão entre Jesus e um intérprete da lei
ele quer colocar Jesus à prova, experimentar se Jesus realmente é alguém que representa o Senhor, como ele estava sendo infamado, né? E muito bem dito pela população das coisas que fazia, como falava com autoridade da parte de Deus. Então, os religiosos, em ofício, né? Escribas, fariseus e sacerdotes, sempre colocando Jesus à prova, testando, porque ele não vinha de escola, né? Tradicional, surgiu, ninguém sabia de onde vinha, como esse homem consegue ter tanta fama e trazer tanta influência aos homens, né? Provocando realmente uma curiosidade. E todos se aproximavam dele, aqueles religiosos, os oficiais, com esse intuito de questionar se ele era realmente alguém de valor ou mais um enganador do povo em nome de Deus, né? Porque o sucesso dele era muito. Então esse doutor da lei, né, esse intérprete da lei, um escriba, ele se aproxima do Senhor Jesus Cristo e faz a pergunta que, logo para a nossa meditação, é das mais importantes. Eu acho que deve ser a pergunta de todo homem quando consegue se entender como uma criatura, um ser vivente, e com maturidade questionar a questão da vida, não é? Nesses dias a gente tem questionado muito a vida. A vida é sustentada por um fio, né? Costumam-se comentar os eruditos, fio de prata, né? Um fiozinho, ninguém vê, sabe como essa existência fica sustentada, né, por Deus, mas ela se parte facilmente e acaba de forma, às vezes, com surpresa, né, antecipadamente, precocemente, e nesses tempos de enfermidade aí eu diria, universal, né, planeta, o quanto temos questionado a questão da eternidade, porque, por certo, você que está ouvindo essa palavra, como eu, teve que levar muitos caixões, né, transportar muita gente que você amava, né? No caso, estou falando como pastor, imagina, tem que participar de todos esses eventos que no pior momento do ministério, pastor, é esse. E nós estamos todos pastores vivendo isso muita intensidade nesses dias, né? E quantos pastores também não foram levados à cova, né, por conta dessa enfermidade terrível chamada Covid-19. Então, a primeira pergunta do escriba, que não quero sair desse foco do pensamento, o que faremos? O que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus Cristo se refere à Escritura. Como você interpreta, você que conhece a lei, conhece as Escrituras, né? O que você diz a respeito disso? Está escrito, e ele não pôde se conter e negar. Olha, a palavra diz que nós temos que amar a Deus com toda a nossa força, nosso entendimento e nosso vigor, adorar o Senhor, reconhecer Deus e então o elogia. E assim, pô, você respondeu muito bem. Então o Senhor Jesus Cristo está ali dizendo que, olha, eu também conheço a Escritura, conheço a lei, e você respondeu muito bem, né, se colocando assim como autoridade, estava conhecedor da Escritura, a ponto até de elogiar alguém que conhecia também a Escritura, né? O escriba conhecia muito bem a Escritura e definiu muito bem, foi elogiado. E o Senhor acrescentou, faze isto e viverás. Olha, então, o primeiro ponto aqui, né, que eu deixo marcado nesse pensamento devocional é saber se você tem essa certeza da sua eternidade com Deus. Você que tem visto tantas pessoas partindo precocemente, a vida não tem nenhuma estrutura de segurança, né? O caminho da morte é certo, não importa. Pode ser por muito tempo, pode ser precocemente, mas esse caminho é certo. E a vida aqui, nessa existência, tem que te levar, né? E como leva cada um de nós a cada dia a termos essa convicção que nós temos uma salvação. Existe uma vida eterna. A vida nessa época material em que nós estamos inseridos nela, né? Esse corpo, essa natureza, essa matéria, esse mundo, esse globo onde nós estamos inseridos, né? A Terra,
é passageira. Para nós, muito rápida até. As Escrituras chegam a comparar a vida como uma fumaça que aparece e logo se desfaz. Assim a gente entende. Então, há de ter uma convicção na nossa mente, no nosso coração, de uma eternidade, ainda incompreensível, no sentido de como a gente materializa isso, como entende isso, mas pela Escritura, né, a promessa do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição, a vida, né, um novo tempo, novo céu, nova terra, isso tem que estar arraigado no coração de cada cristão. E essa pergunta do Esquiva, maravilhosa e fundamental para dar abertura a essa conversa com o Senhor Jesus Cristo, que farei para herdar a vida eterna. A resposta foi tão simples, né? Você ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como se fosse você mesmo. Simples demais de fazer. A princípio, né? Uma resposta muito simples. Mas que complexidade o Senhor Jesus Cristo vai colocar dentro disso tudo, não é? Porque eu sempre gosto de falar isso, refletir quando penso nessa parábola, nesses pensamentos devocionais, a respeito da religião estética e da religião verdadeira. O texto agora nos lança isso, porque a partir da resposta do escriba, Jesus então lança a questão prática, né? Ok, a estética é essa, amar a Deus, essa aparência de amor a Deus e amar o próximo. Está perfeito na questão teórica, estética, aparente. Mas como que isso acontece na realidade? Então, Jesus Cristo traz essa parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, né? E ali foi assaltado e foi muito machucado, além de roubarem tudo que ele tinha, deixaram à beira da estrada, quase morto. E era um judeu, caído ali à beira da estrada. Diz o texto, o Senhor Jesus Cristo falando sobre essa simplicidade, né, de ter a salvação, amar a Deus e amar ao próximo, tão fácil de fazer a princípio, né, de forma estética, é muito simples. Mas o Senhor Jesus Cristo traz para a prática. Então, a prática é essa. Descia também aquela estrada um sacerdote, ou seja, um dos principais líderes da religiosidade de Jerusalém, né, líder dos judeus, ali no templo, celebrando ali os cultos, representando o povo, fazendo os sacrifícios, né? Descia por aquele mesmo caminho. Aquelas pessoas que estavam ali sob profissão, né? A profissão dele, a roupa que ele vestia ainda dizia a sua profissão ser um representante de Deus aqui na Terra, um sacerdote, cuidar do povo, cuidar das coisas de Deus, ensinar, né, as coisas de Deus para o povo, como adorar o Senhor. Descia esse mesmo homem no caminho. Ele olhou de longe, viu o seu próximo, um judeu como ele, caído na beira da estrada, olhou e diz o texto, a parábola de Jesus Cristo, hein, irmãos, ele diz que ele passou de largo e estava muito ocupado. Tinha muitas coisas para fazer. Não tinha tempo a perder com aquele homem caído à beira da estrada. E, em seguida, o Senhor Jesus Cristo coloca mais uma pedrinha nesse sapato, nesse problema, né? Porque desce agora um homem adorador do templo, né? Levi, aquele que cuidava da música, né? Da estrutura, organização do templo, na execução dos cultos, assessorando ali o sacerdote, todo o povo. Descia lá também o levita, outro profissional da religião, né, com sua indumentária, sua bela roupa, possivelmente estavam descendo de Jerusalém para Jericó, depois de prestarem sua ordem de serviço, porque havia os turnos de serviço de sacerdotes, muitos levitas. Então, descendo de Jerusalém para Jericó, possivelmente eles residiam lá para baixo, não é? Descendo mesmo, a ideia é que Jerusalém estava no alto, Jericó mais para baixo. E aí, como a gente sai de uma cidade grande e vai para o interior, a gente fala isso, né? Estou descendo para tal lugar. É comum. E também o escriba olha, mesmo olhar do sacerdote, e passa de largo. Não dá nenhuma assistência. Aquele homem estava caído, quase morto. Morreria em pouco tempo, sem nenhuma assistência. Em seguida, a terceira pessoa que aparece é justamente um samaritano. Por que Jesus coloca isso? Porque o samaritano nós conhecemos, que estudamos a palavra, mas possivelmente você
pode estar ouvindo essa gravação, esse vídeo, não sabe que os samaritanos não se davam com os judeus, não é? Havia uma rixa étnica ali, de mistura de povo, desprezavam mesmo, né? Os judeus desprezavam os samaritanos e os samaritanos desprezavam os judeus, né? Uma questão terrível de relacionamento, né? Trocavam de calçada e muitas vezes provocavam agressões uns aos outros, né? E esse homem vê um judeu caído, né? Que seria um opositor natural, religioso, opositor religioso, inclusive, não é? Samaritanos tinham seu próprio jeito de adoração a Deus, mesmo que fosse o mesmo Deus, mas de uma forma diferente, um lugar diferente, não é? Líderes diferentes. E assim aquele homem olha para o judeu caído e Jesus Cristo vai acrescentando os detalhes da parábola, né? Ele para, se aproxima, confere, é um judeu caído, está vivo, ele percebe que está vivo ainda. E ele desce da sua montadura, do seu animal, e usa vinho, azeite, cuida dos ferimentos ali, base, né, para poder dar uma força ao homem, coloca possivelmente nos ombros, depois coloca no animal e leva o homem, se mistura ali com o sangue daquele homem, porque como ele vai pegar um homem todo ferido, sangrando de todo jeito, sem se sujar de sangue, né? E se dispor dessa forma, nessa intimidade, nessa fraternidade, nessa ajuda, né, ao próximo, né? Isso é muito, muito marcante para mim, porque uma vez eu tive que ajudar uma pessoa, eu estava na estrada e o trânsito parou rapidamente, não tinha muitos carros ainda, mas percebemos todos que alguém saiu da pista e foi parar lá embaixo no riacho. Tinham 3 pessoas dentro do carro, e ali os próprios motoristas, um convocando o outro para ajudar, um já tinha descido, quando eu cheguei, eu estava pedindo ajuda, eu tive que pular lá embaixo, deixei a minha família lá no acostamento, e a gente não conseguia soltar o cinto de segurança, uma doideira, mas depois conseguimos tirar as pessoas lá de dentro, era um casal e a sogra, parecia, estava lá atrás, né, a vovó, e tiraram todos, e todos nós que ajudamos ali, ficamos todos marcados com o sangue das pessoas, né, nossas roupas e tudo mais, e isso me chama muita atenção no texto, porque eu vivi um tipo de situação que tive que me envolver assim, corporalmente, né, o homem ele desce do seu cavalo, pega aquele judeu caído, bota nos ombros, joga no animal e leva até a hospedaria. Lá ele dá ordens, cuida do homem e dá ordem ao dono do hotel, e olha, eu vou deixar aqui 2 dinheiros, você cuida desse homem para mim, dá seguimento aqui o tratamento dele, quando eu voltar, né, se tiver alguma dívida a mais, eu vou completar, fica tranquilo. Então, começamos a entrar no caráter, né, dessa pessoa que quer realmente a salvação, porque o texto aqui, irmãos, o assunto que nós estamos tratando é para responder o que farei para herdar a salvação, né? Então, tem muito cristão de forma estética, né, com um pensamento que ele tem alguma parte com a salvação, que ele está garantido diante de Deus, né, por ter na sua vida uma estética de prática, uma estética de pertencimento, mas no coração e na prática está muito longe disso. Gente que anda realmente mudando de calçada para não enfrentar os problemas, não enfrentar as situações e não proceder de acordo com a palavra, né? Para mim aqui, eu faço uma pausa porque a minha transmissão congelou. Não sei se para vocês está seguindo, mas de qualquer forma eu vou seguir aqui. Eu não recebi nenhuma informação dos nossos está tudo certo, né? Estamos aqui com nossos irmãos Vitor e Felipe, que nos ajudam de forma maravilhosa, né, nessa equipe de transmissão, Jonas e muitos outros irmãos que nos assessoram. Então, posso voltar, está tranquilo, não perdemos a transmissão, né? Então, essa forma, o assunto principal da parábola do bom samaritano não é só a fraternidade e a bondade para com o próximo, mas é assim, o que farei para herdar a vida eterna. Porque se você está seguindo um caminho religioso, se você faz parte de uma comunidade religiosa,
a primeira coisa que tem que estar na sua mente é se você realmente faz parte, né, dessa vida eterna, porque não tem outro motivo, outra base para você ingressar nesse caminho de servir a Deus, ser alguém que é visto como que tem parte com Deus, né? Não como um sacerdote, um levita, pela sua indumentária, pela roupa, né? Pela forma, mas as pessoas que estão ao seu redor sabem que você é alguém que serve a Deus, você participa de uma comunidade, você está inserido e todos os seus atos, sua prática são avaliados, né? Então eu espero, por Deus, que você receba essa mensagem do Senhor Jesus Cristo da forma mais simples como ela é, de verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas, que você realmente reconheça Jesus como seu Salvador, porque, como falamos Deus aqui, né, eu gosto de fazer, quando falo de Deus, eu vou falar Jesus, esse é o nosso Deus, tá certo? Amar a Jesus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, conhecendo a Escritura, como o Senhor Jesus Cristo conhecia e como o escriba também conhecia, né? E também ter essa força, né? E essa vontade natural de alguém que ama a Deus, amar o seu próximo como ama a si mesmo. Essa é uma prática que não está descolada da vida de um cristão autêntico, desse que realmente vai herdar o céu, né? Porque sabemos que haverá muita surpresa nesse dia da volta do Senhor Jesus Cristo, né? Aquele terceiro dia, se você olhar bem para a parábola, alguém comentou, né? Jesus Cristo deixou 2 dinheiros. Ele disse assim, como, e fica implícito, né? Ao terceiro dia, quando eu voltar, se tiver ainda alguma dívida, eu quito essa dívida com você. Então, todos aqueles que vão interpretar a Escritura, gostam de ver entre linhas, né? Aqui uma mensagem profética, né? O bom samaritano, aquele ajudador, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Na parábola, encarnado, né? Aquele que faz o bem, amigo de verdade, aquele que não troca de calçada, que não muda de partido, que não troca você, não é? Não esquece você no caminho, ele vai sempre te ajudar. E Jesus Cristo, esse é o nosso Deus, né? O bom samaritano é ele. Ele deixa lá 2 dinheiros e diz ao terceiro 2 denários, não é? Ao terceiro dia, quando eu voltar, se tiver alguma dívida, eu quito. Então, essa questão do terceiro dia, muitos dos intérpretes das escrituras, dos eruditos, eles comentam que ali tem uma mensagem profética, né? Que é quando Jesus Cristo é, ressurreto ao terceiro dia, né? E ao terceiro dia, assim, a última era, né? A última era. Então, quando eu voltar, o Senhor Jesus Cristo ao terceiro dia, né? O terceiro movimento das eras do tempo, quando eu voltar, né? Haverá ajuste de contas, né? Aqueles receberão bem do Senhor e outros serão afastados. Então, a salvação, esse é o moto, o objetivo da nossa comunicação hoje com você. A pergunta do escriba: o que farei para herdar a vida eterna? A pergunta que eu devo fazer sempre, né? E praticar para que isso seja verdadeiro na minha vida, e você também deve se preocupar com isso, com a sua vida eterna. Considerando que você vê que a vida não vale praticamente, né? Nesses tempos, a vida não vale nada, né? Quando cheguei nos Estados Unidos, agora, recente, conversando com um pastor amigo, e ele falava, olha, 4 famílias aqui, né? Com órfãos e viúvas, porque morreram só os homens, né? E, assim, alguma coisa, eu cheguei a alguma coisa que tinha acontecido nos últimos 7 dias. 4 sepultamentos de membros da igreja dele, gente jovem ainda, gente moça, o mais velho, 60 anos aproximadamente, 60 menos, né? E 4 pessoas jovens que foram a óbito e deixaram suas esposas e seus filhos, né? E uma peculiaridade é que os americanos, a maioria deles tem muitos filhos, né? A gente ia na igreja e via os bancos cheios, cada família com muitos filhos. E o pastor ali, ressentido, né? E todos comentando aquilo, eu também teve meus comentários das coisas que vi nesse tempo, vi, porque nós estamos falando assim de cuidado do próximo. O texto também leva-nos não só a nossa salvação, a certeza da salvação, com a prática e com o evangelho, um cristianismo autêntico e não estético, não é? E isso está bem muito claro nesse texto. A questão de cuidar do próximo.
ser um bom samaritano em qualquer situação que aconteça. E essas situações acontecem na nossa vida eventualmente, tá certo? Às vezes você tem que ser um bom samaritano na sua família, naqueles que estão mais próximos. Mas às vezes tem um bom samaritano no caminho, como disse aquele exemplo que aconteceu comigo do acidente na estrada, onde eu é que tinha que ajudar, senão como é que ia tirar a pessoa? Não, ia até esperar outro chegar. Então nós viramos às vezes bom samaritano e é de surpresa, você tem que decidir na hora, né? Então aqui a gente tem aqueles cristãos que, posso dizer assim, o cristão muito ocupado, não é? Muito ocupado. E temos os bons samaritanos, que seriam os desocupados, que não tem nada que fazer. Esses que ajudam, não é? Esses têm que parar o seu dia, esses podem parar, esses não têm muita coisa para fazer, não. E eu olho para esse bom samaritano, esse homem que desceu no caminho, assim, ele era um homem de negócio, devia estar cheio de compromissos, reuniões marcadas, né? E ele parou tudo o que ele estava fazendo para dar assistência, mostrando o que é a prioridade, né? É o nosso próximo. Amar o próximo como a nós mesmos, cuidar do nosso próximo. Quantas oportunidades que surgem de surpresa na nossa vida e, às vezes, nós estamos muito ocupados e não damos atenção a isso. Não é verdade, irmãos? É verdade, sim. Acontece com todos nós. Comigo também. Tenho que lutar, tenho que estar atento para não deixar as oportunidades, né, roubarem de mim aquilo que é a essência do evangelho na minha vida e da vida cristã. Nesses tempos, né, muitas surpresas, muita gente caída pelo caminho, crianças caídas pelo caminho. Muitas crianças estão sendo abandonadas dentro da própria casa pelos seus pais, os pais brigam, se separam, as crianças ficam ali no limbo, abandonadas, né? Largadas, às vezes é um avô, uma avó, um tio, que tem que ser um bom samaritano na vida daquela criança, cuidar, né? Criar, ajudar. E de muitas outras formas, gente que estava empregada, agora não está mais, perdeu o emprego, com a crise, com os problemas, e é seu próximo, você está ali, está ajudando, né? De tantas formas que surge para nós de surpresa, para a gente realmente ser alguém de valor na vida do nosso próximo. Obviamente, não fazendo isso por uma obrigatoriedade ou por religiosidade, mas assim como o bom samaritano, né? Não estava ligado àquele homem por religião, não era judeu, não tinha vínculos religiosos nem espirituais com ele, pelo contrário, de forma ética, né? Eram até inimigos, né? De povo, como vizinhos, eram vizinhos que não se davam, né? Judeus samaritanos. No entanto, isso tudo ficou de lado por conta daquela necessidade, porque amar a Deus é amar o próximo, né? E quando me referi àquelas 4 famílias americanas que deixaram, ou aqueles homens que partiram, deixando órfãos e viúvas, ali também nós questionamos que faltou um pouco de amor ao próximo, e no caso ali faltou amor à própria família. Por quê? Digo isso. Porque aqueles homens decididamente, né, não quiseram tomar vacinas. Mas lá nos Estados Unidos, a situação está como aqui no Brasil, por conta dessa pandemia, né? Envolvendo muito questões religiosas, que loucura. Quase não se pode mais um irmão falar com o outro, porque tem briga, fala-se baixinho, olha, não, isso aqui a gente não comenta muito, mas eu conversando com o pastor, eu falei, não pode falar muito, a América é livre, o americano faz o que ele quiser, ele é livre, tem uma questão de uma liberdade aí, né, que é um negócio assim meio horroroso, uma liberdade que não respeita o próximo, uma liberdade que não ama o próximo de verdade. E ali, por conta dessa loucura, né, religiosa, aqueles homens decidiram não tomar vacina e deixaram órfãos e viúvas. Nós falamos assim, que amor é esse, não é? Que fraternidade é essa? Por outro lado, também nós vemos nações aproveitando a oportunidade para serem nações boas samaritanas, né? Quando a gente vê aí, o próprio Estados Unidos, Inglaterra, União Europeia, se unindo para mandar vacinas para os povos pobres, né? Para aqueles que não têm os laboratórios, não têm as vacinas, estão morrendo, porque não adianta, né? Você tem que ser fraterno, não adianta você cuidar só do seu terreno, só da sua casa e deixar o seu próximo morrer, porque por conta da pandemia mostra que isso vai voltar para você, né? Você não consegue eliminar, você está ligado ao próximo, né? E o Evangelho mostra isso. Olha, não adianta, nós temos que estar ligados ao nosso próximo. Nós somos chamados para isso. O que farei para herdar a vida eterna, né? Então, amar a Deus e amar ao próximo. Quantas oportunidades, quantas questões que surgem, né? E, para terminar a palavra,
eu quero falar dessa revolução silenciosa, né? Porque Jesus Cristo, ele traz esses ensinamentos que a gente, quando considera que ele é Deus de verdade. Só essa mente, só essa capacidade para fazer esses movimentos. Quando Jesus Cristo, às vezes, curava uma pessoa, fazia algum bem, não poucas vezes nas Escrituras a gente vê a observação: olha, vai, não conte para ninguém. Isso na espera do marketing, do crescimento, né? Da religiosidade, crescimento da comunidade, né? Do movimento religioso. É uma loucura. Que marketing é esse? Vai, não conte para ninguém. A gente tem que contar para todo mundo, tem que fazer uma selfie e botar na mídia para divulgar aquilo que está sendo feito de bom. E Jesus que falava assim: vá e não conte para ninguém. Mas o que a gente percebe, na verdade, né, que o homem que foi beneficiado, aquele que foi abençoado, nunca obedeceu à ordem do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Quando Jesus falou, não conta para ninguém. A primeira coisa que ele fazia era procurar todo mundo, agregar e dizer: olha, um homem fez isso comigo, foi assim que aconteceu. Uns até nem sabiam que era Jesus que tinha feito, por conta da forma como ele atuava, né? Trabalhava. Nem sabia quem era. Quem te fez? Não, não sei, o homem falou comigo. Depois é que ele vai descobrir que é Jesus Cristo, o seu benfeitor. Vai e não conte para ninguém. Mas não adianta, porque a força do evangelho está implícita nesse silêncio, né? Eu gosto de ver essa forma que o evangelho, né, espraiado, né, espalhado, como ele penetra nos corações, nas camadas sociais e vai até os confins da terra, nesse silêncio. O silêncio da revolução do evangelho. É incrível, né? Porque eu lembro, ainda falando do samaritano, é um bom samaritano aqui, né? Mas a mulher samaritana também, né? Depois que ela saiu do encontro com o Senhor Jesus Cristo, eu, quando prego sobre ela, digo que foi a primeira missionária, né? Porque ela convidou a cidade toda, falou para todo mundo, e o movimento dela foi tão autêntico, tão forte, que a cidade parou para vir ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ouviu a palavra dele, a mensagem que ele pregou, eles disseram no final: olha, agora não é só pela tua palavra, mulher, que a gente entende que esse aqui é um enviado de Deus, mas porque nós vimos e ouvimos. Então, o evangelho silencioso, ele faz essa revolução. Ele não precisa ficar gritando na praça, botando plaquinha. Não, não. Ele tem um poder em si mesmo de fazer uma revolução silenciosa, de alcançar a todo mundo, e alcança pela mente e pelo coração. É uma guerra em que o Senhor vence, e vence de forma cabal. Aí nós, como nós estamos nos colocando, né, dentro dessa palavra, pensamento sobre sermos bons samaritanos, chamados para sermos representantes do Senhor nesse tempo que estamos considerando o terceiro tempo, né, a reta final. Jesus Cristo disse: olha, cuida desse homem, deixou aqui duas diárias pagas. Ele disse: quando eu voltar, e a gente interpreta assim: é o terceiro dia, o terceiro tempo, a terceira época, então eu acertarei as contas. Então, há um clamor, né, no mundo, no coração dos irmãos, de todos os crentes, que nós estamos caminhando a passos largos para esse final, né? Para esse terceiro dia, para essa ressurreição, para a nossa salvação, para a nossa eternidade, para toda essa imagem que o Senhor deixou, as Escrituras deixaram, todas essas imagens, no final dos tempos, elas, né, se concretizem. E a gente já consegue, com mais facilidade nessa época, entender esses sinais dos tempos, porque eu vejo muito pelo coração dos homens, né? Vejo essa mudança, essa insensibilidade e esse desprezo total ao próximo. Eu percebo que realmente esse é um grande sinal dos tempos, em que as coisas vão se fechando e mais claramente a gente pode entender, e no fundo do coração, tanto sofrimento, dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, né? Porque estamos todos vivendo de forma muito egoísta, cada um egoísta consigo mesmo, com suas próprias coisas, com seus próprios bens, com sua própria família, e o próximo, e dessa forma amando muito a Deus, se dedicando muito a Deus, os próximos estão sendo ali abandonados, né? Seja por questões
étnicas, religiosas, né? Questões outras muito importantes desse tempo, os homens se desprezando totalmente, né? E o evangelho sendo descaracterizado daquilo que é a sua essência, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra, né? E a gente tenha duas questões importantes para refletirmos nesses pensamentos devocionais. Primeira, eu amo a Deus realmente sobre todas as coisas, eu tenho esse sinal sobre minha vida. Segundo, eu tenho amado o meu próximo, eu tenho cuidado e respeitado o meu próximo de verdade, como a Escritura exige que eu faça, instrui que eu faça. É uma boa reflexão para nós hoje. Que o Senhor possa te abençoar, né, que na conclusão dos seus pensamentos devocionais, né, você possa ter essa paz com Deus, naquilo que você é chamado a fazer, ser o bom samaritano dessa época, pelo menos um imitador desse bom samaritano. Uma boa prova disso, se você conforta e consola o seu coração, é ver assim, quanto tempo faz que você não recebe, né, um bilhetinho, um e-mail, um WhatsApp com alguém dizendo para você: olha, muito obrigado, você foi muito importante na minha vida. Você não sabe como você chegou na hora certa. Você não sabe como aquelas palavras que você disse naquele momento, né, me abençoou e fez aí uma revolução na minha vida. Você não sabe como aquele dinheirinho, né, que você me emprestou, né? Você não sabe como aquele alimento que você levou na minha casa naquele dia fez toda a diferença. Você não sabe, mas eu quero te dizer, quanto tempo você não recebe um bilhetinho, uma mensagem dessa? Você foi muito importante para mim. Isso é uma boa mensuração de que você realmente tem procurado se enquadrar e estar dentro daquela vontade do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Que a paz do Senhor inunde o seu coração e espero estar com você mais uma vez. Hoje à noite vamos estar transmitindo a nossa palavra lá do templo da Igreja Batista de Imbitiba, na Rua do Sacramento, número 328, em Macaé. Você é o nosso convidado. Estamos tendo uma reunião ainda pública, né, por semana, estudando já uma mudança no nosso modus operandi por conta da vacinação em massa e das possibilidades que se abrem, né, com a diminuição das mortes por Covid, diminuição das infecções. Então, graças a Deus, já estamos pensando, tem um grupo trabalhando sobre isso. Acho que logo, logo vamos voltar ao nosso normal. Que Deus abençoe você. E eu quero terminar esse encontro orando por tudo que meditamos, falamos, e pedindo ao Senhor que alcance sua mente, o seu coração, e que você possa ser esse que dá um bom testemunho, né? Quem sabe você não recebeu essa semana esse bilhetinho, essa gratidão, esse e-mail, esse WhatsApp, né, de alguém que foi realmente impactado com a sua fraternidade. Pode ser que você possa receber na próxima semana. Pode ser que de supetão, de surpresa, essa oportunidade surja na sua vida e você, como um bom representante do Senhor, um bom samaritano, vai saber como responder e Deus há de selar o seu nome no livro da vida. Vamos orar e até o nosso próximo encontro. Senhor Deus, eu te dou graças por estarmos aqui juntos nessas transmissões, sempre o Senhor trazendo a tua boa palavra, os irmãos que me precederam nesses dias, os pregadores que passaram por aqui, por este púlpito, o Senhor alcance, os abençoe, porque foram muito úteis a nós, aí a tua comunidade, ao teu povo, Senhor. Abençoe a cada um dos pastores, dos seminaristas, os professores que têm nos abençoado, alcança o Senhor com favor e a tua misericórdia. E a nós outros que meditamos sobre a tua palavra hoje, sobre essa questão de amar o Senhor e sermos fraternos a ponto de sermos aceitos, de termos nosso livro, no livro da vida, Senhor, termos nosso nome escrito no livro da vida, que isso seja uma verdade para nós, que a nossa religião, que esse tempo não seja apenas estético, só de aparência, mas o Senhor, que possamos viver o Evangelho
e a vida cristã de forma verdadeira, de forma prática, Senhor. Ajuda-nos. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor para você e até logo mais à noite. Excelente domingo com a sua família. Curta a sua família aí. Aprecie aquele churrasquinho que deve estar pronto aí, né? Um bom brasileiro, mesmo com a carne e esses custos, a gente sempre tem o nosso churrasquinho à mesa, né? Deus abençoe você. Até mais.